E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! E neste momento, a médica Maria Tereza Piandri comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Sem dúvida alguma, esse domingo jamais será esquecido. Com a morte de Ayrton Senna da Silva, um dos maiores ídolos de todos os tempos desse país, esse domingo será inesquecível, sem dúvida alguma. Por isso, nós teremos um programa diferente. Seria hipocrisia, para não dizer outra coisa, fazer um programa com humor, com brincadeiras, justamente no dia que acontece a morte de Ayrton Senna. Não só por ser esse brilhante ídolo, por ser uma simples figura humana, mas porque todo mundo sabe que a gente tem, né, por ele essa admiração, esse carinho, esse respeito, e quem teve, durante algum tempo, convivência pessoal, como foi o meu caso, seria uma imbecilidade, para não dizer uma falta de caráter, querer fazer aqui uma coisa totalmente normal. Aquela história, a vida continua, isso é muito bonito, daqui a algum tempo você tem que tocar a vida. Só que uma coisa que aconteceu agora, 3, 4 horas atrás, com o Brasil inteiro consternado, chocado, em estado realmente de choque, a gente tem que fazer uma coisa diferente e principalmente contar com a sua compreensão. E justamente num dia como hoje, depois de tudo o que aconteceu e desta tragédia, não há como apresentar videocassetada. Diante disso, em nome do Nelson Morizon, da galera da Gelol, a melhor videocassetada de abril será escolhida só no próximo domingo. Que justamente é o quadro que traz alegria, traz humor e que não teria nada a ver no dia de hoje em que o Brasil está de luto com a morte de Ayrton Senna. Por isso, em nome da Gelol, eu anuncio, domingo que vem, a volta das videocassetadas aqui no Domingão. Aqui no Autódromo de Imola, 3 horas depois de terminada a corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem de ferramentas, equipamentos e carros e ficaram aguardando notícias do Hospital de Bolonha. Então logo chegou a confirmação da morte de Ayrton Senna, a tristeza foi muito grande. Jack Stewart, tricampeão dos anos 70, o famoso escocês voador, lembrou de Senna como alguém tremendamente talentoso, versátil, completamente dedicado às corridas. Jonathan Palmer, ex-piloto, buscou uma explicação. Disse que só pode ter havido falha mecânica ou algo na pista, como óleo ou sujeira. O vencedor da prova de hoje, o alemão Michael Schumacher, desistiu de qualquer comemoração. Disse que era preciso aprender com o episódio e que as coisas precisam mudar na Fórmula 1. Sobre essas mudanças, falou o francês Alain Prost, o ex-rival de Senna nas pistas. Ele acha que é hora de um basta. Os pilotos não podem continuar aceitando tudo, disse Prost. Há muito tempo o negócio está acima do esporte e a segurança dos pilotos não tem a atenção que merece. É preciso mudar o regulamento antes do Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. Bom, agora você guarda aí na sua memória com carinho esta imagem que vamos mostrar. Esta imagem de Ayrton Senna foi colhida hoje no grid de largada para o GP de San Marino em Imola. Guarde esta imagem com muito carinho na sua memória. O desastre de Barrichello assustou. O repórter Brito Júnior foi à fazenda da família de Ayrton Senna, onde está o pai do piloto brasileiro. De São Paulo, na fazenda da família de Ayrton Senna, onde os pais dele vieram passar o fim de semana. Mas logo depois do acidente, um helicóptero veio buscar Dona Neide, a mãe de Ayrton, que já está em São Paulo. O pai, Milton Senna, decidiu ficar. Ele está muito abalado, não quer falar com os repórteres e acompanha as notícias sozinho. A fazenda Dois Lagos sempre foi um dos refúgios prediletos do piloto brasileiro, que até mandou construir aqui uma pista de kart.
muitos fãs estão do lado de fora, solidários com a dor da família, que é a dor de milhões de brasileiros. Brito Júnior, de Tatuí, interior de São Paulo. A presidência da República divulgou agora há pouco uma nota oficial. Diz a nota do presidente Itamar Franco: sofro com toda a nação a morte de um jovem corajoso e honrado que demonstrou ao mundo a capacidade de um agente. Ainda ontem cabia-lhe assumir com dignidade o protesto contra as modificações nas regras do campeonato de automobilismo de Fórmula 1, que havia causado a morte de um colega e ferimentos em outro brasileiro. Em Curitiba, o domingo de sol não foi tão alegre quanto o esperado. Para os fãs do piloto que tantas alegrias deu ao Brasil, a admiração foi transformada em tristeza, em conformismo. Para muitos, ele era um herói. A morte dele hoje causa um pesar a todos nós, porque era o único herói que sobrava, com tantos problemas que nós temos aí. O rei do domingo, quem dava alegria numa época em que o país está tão carente de ídolos, perdemos o Ayrton Senna aí. Lamentável isso, né? Muito triste. Estava até comentando com a minha esposa, parece que alguém da família da gente, alguém muito próximo, não? Foi muito mais forte do que outros acidentes, outras coisas que a gente escuta por aí, viu? Você também ficou triste com o acidente dele? De falar? Comove. A toda velocidade na liderança de um grande prêmio. Assim, do jeito que sempre viveu, sem medo do perigo, a caminho de uma nova vitória, o tricampeão Ayrton Senna da Silva encontrou a morte aos 34 anos de idade. A tragédia esperava por Ayrton Senna numa curva fechada no Grande Prêmio de San Marino, uma corrida que entra para a história da Fórmula 1 como sinônimo de pesadelo. O piloto que levou o nome do Brasil aos pódios das pistas de corrida de todo mundo foi declarado morto pelos médicos às 1h40 da tarde, hora de Brasília, na UTI de um hospital em Bolonha, na Itália. O corpo do brasileiro Ayrton Senna da Silva está nesse momento no Instituto Médico Legal de Bolonha, onde vai passar por uma autópsia. De acordo com o procedimento normal, segundo as leis italianas, essa autópsia só aconteceria 24 horas depois da morte, o que significa que o corpo de Senna só poderia seguir para o Brasil na terça ou até mesmo na quarta-feira. Entretanto, os canais diplomáticos Brasil e Itália já foram acionados para agilizar esse processo. Existe a possibilidade de que essa autópsia aconteça amanhã cedo. Existe também a possibilidade de que o corpo de Ayrton Senna possa ser transportado para o Brasil ainda amanhã. Por enquanto, uma possibilidade. De Bolonha, na Itália, Roberto Cabrini. Os carros vão se preparando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção, vai pintar a vermelha, Senna e Schumacher na primeira fila, Senna por dentro, Schumacher por fora, vem a verde, lá vem a verde, Senna tenta. Essa foi a última largada do maior herói que o Brasil já teve nas pistas, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Nos campos de futebol pelo Brasil, um momento de homenagem. Você vai ver agora imagens exclusivas, as últimas imagens, não do piloto, mas sim do homem que fez da audácia a sua profissão. Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram 5 longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte e crivar de dor um país, neste fim de semana feito de tragédia. Ayrton Senna da Silva é o mais brilhante piloto que jamais passou pela Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva.
34 anos. Desde cedo era um apaixonado pela velocidade. Meu motorista me levava, eu passava na escola, me pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo, para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Beco, como a família chamava Ayrton, se destacou no kart, a categoria que ele mais amava. Passou rapidamente pelas categorias menores. Na Inglaterra, foi campeão da Fórmula 3. Em 83, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teria seu primeiro contato com a Fórmula 1. Um teste no carro de Frank Williams, em Donington. Senna bateu o recorde da pista e deixou todos impressionados. Mas a estreia dele na Fórmula 1 só aconteceria numa equipe média, a Toleman, no GP do Brasil de 84. Senna abandonou. O primeiro ponto veio na África do Sul, no 6º lugar. E o primeiro pódio em Mônaco, numa corrida interrompida na hora em que Senna se preparava para passar Alain Prost e assumir a liderança. O primeiro triunfo da série de 41 vitórias da carreira de Senna aconteceu em 85 no GP de Portugal. Uma corrida na chuva, situação em que Senna mostrava grande habilidade. A melhor fase de Senna começou na equipe McLaren, onde ele permaneceu por 6 anos. Logo na primeira temporada, disputada metro a metro com o francês Alain Prost, Senna conquistou 8 vitórias e chegou ao primeiro título mundial. Uma festa de muita champanhe em Suzuka, no Japão. Os anos seguintes na McLaren seriam marcados por uma guerra pessoal entre Senna e Prost. Em 89, o título voltou a ser decidido no Japão. Numa decisão controvertida, Senna acabou desclassificado da corrida e Prost foi campeão. Em 90, novamente em Suzuka, Senna pela McLaren e Prost pela Ferrari bateram na largada. Dessa vez, Senna tinha vantagem e ganhou seu segundo título mundial. No ano seguinte, Senna reinou absoluto. O maior adversário foi Nigel Mansell, o leão da Williams. Senna não teve piedade. Venceu as primeiras 4 corridas e ainda mais 3 para conquistar sempre no Japão o tricampeonato. Ele se igualava a Nelson Piquet e Alain Prost em número de títulos. Alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com motor, com barulho, com um volante e 4 rodas, enfim. Nos últimos 2 anos, Senna enfrentou a superioridade dos carros Williams, que dominaram as pistas com Mansell e Prost. A última vitória de Senna foi no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Nas mãos, a bandeira do Brasil, a marca registrada de quem amou a velocidade como a própria vida. Os fãs jogam no mar a bandeira que Senna fazia questão de exibir e deixam flores brancas na areia. Os namorados se consolam. A angústia aparece nos rostos, nas lágrimas, no silêncio. Revendo álbuns de figurinhas, as crianças conhecem o sentimento de perder um ídolo. E o velho músico, que se apaixonou pelas corridas no tempo das baratinhas do argentino Juan Manuel Fangio, toca no acordeon o Adeus a um Garoto, que para ele foi o maior nas pistas. Hoje, milhões de brasileiros perderam seu maior herói. Ele era um típico rapaz de classe média alta de São Paulo. Descansava da velocidade correndo de esqui. Ou de jet ski. A Fórmula 1 corria tão forte no sangue que mesmo nas horas de lazer, ele conseguia se transportar para o mundo dos grandes prêmios. Mas Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1. A cada vitória, a cada façanha, ele dava sinais de que sabia das paixões que despertavam nos brasileiros e fazia questão de retribuir com doses maciças de champanhe e alegria. Ao longo de 9 anos, ficamos acostumados a lavar a alma nas manhãs de domingos e madrugadas do Japão. Longe do Brasil, Ayrton sempre descobria uma bandeira para sacudir nosso coração. Em Interlagos, ele costumava levar o país inteiro ao delírio. Era uma espécie de responsabilidade que ele sentia. Mais do que um piloto sensacional, Ayrton era um vencedor, um homem dedicado ao que fazia, um empresário bem-sucedido, um brasileiro digno que deu certo num país em que as coisas têm custado a dar certo. Só assim
se explica a dor que tomou conta do país. Os brasileiros perderam hoje um herói que agia como se fosse o último. Ficam sua lição, seu sorriso e seu exemplo. A voz de Galvão Bueno está embargada. Ele que narrou quase todas as 41 vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, não vai poder mais gritar. Ayrton Senna do Brasil. Eu perdi um grande amigo, não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível, terrível. Nos Estados Unidos, as redes de televisão e as agências de notícias deram destaque à morte de Ayrton Senna. De Nova York, o repórter Marcos Uchoa mostra a reação americana. A CNN foi a primeira emissora a divulgar o acidente e a posterior morte de Ayrton Senna. Ao longo do dia, agências de notícias distribuíam imagens da batida e também da carreira do piloto. A Fórmula 1 não tem a mesma tradição da Fórmula Indy por aqui, mas Senna teve uma história de tanto sucesso que era lembrada nos telex das agências e que estará amanhã em todos os jornais americanos. Ayrton Senna sempre buscou ultrapassar limites. O carro era o veículo da vontade que tinha de vencer. Ele pisava fundo e vencia veloz as provas e o perigo. Ayrton Senna sempre correu no limite. Foram 10 anos de Fórmula 1, 10 anos de velocidade. Atrevimento, coragem e talento era a fórmula de Senna. O estilo agressivo sempre trouxe vitórias e riscos para o piloto. Foram 23 acidentes em 161 grandes prêmios. Em Hockenheim, ele sofreu o primeiro acidente ainda quando corria pela Toleman em 84. Depois vieram as vitórias e foram muitas. Acidentes nem tantos. No Grande Prêmio do México, em 91, a McLaren de Senna capotou. Ainda neste ano, um perigoso acidente num treino em Hockenheim. No ano seguinte, no mesmo Grande Prêmio do México, acidente na curva do S e Senna bate na mureta de proteção. Em 93, Ayrton Senna já era já era o melhor. Com um carro menos veloz, tentava ultrapassar limites. E acidentes aconteciam como no treino oficial do Grande Prêmio de Mônaco, ano passado. Este ano, Senna realizou um sonho. O que era considerado o melhor carro ficou com o melhor piloto. Mas o destino não quis ver Ayrton Senna vencer na Williams. Ele rodou no Brasil. Sofreu mais um acidente em Aida, no Japão. E morreu hoje, 1º de maio. Você vai ver daqui a pouco luto em todo o país pela morte de Ayrton Senna. A homenagem dos pilotos que cancelaram a abertura da temporada brasileira de velocidade. O Fantástico volta já já. Imaginar que tenha havido um erro de avaliação de Senna ao passar muito rápido por aquele trecho de pista, por exemplo, é bastante improvável pela experiência que ele tinha. O toque da traseira do carro no chão, que o Schumacher, que estava atrás, disse que viu acontecer, também não chega a explicar completamente, porque pela própria diferença de nível de asfalto que havia naquele trecho em que houve um trabalho de recapeamento, todos os carros tocavam a traseira no momento de fazer a tangência da curva. Houve no próprio autódromo quem levantasse a hipótese entre médicos de que Ayrton Senna poderia ter tido até uma parada cardíaca ou uma queda de pressão, um desfalecimento momentâneo ainda na pista e que tenha provocado a saída direto sem possibilidade de fazer a curva. Tudo isso pode explicar, mas vai precisar muito exame, muita coisa para se chegar realmente a uma definição. O que resta mesmo é a grande verdade, que a Fórmula 1 tem que ser revista. Os dirigentes têm que imediatamente rever todas essas regras, porque é muito sintomático o fato de, depois de ter passado por uma pista de baixa e uma pista de média velocidade, na primeira vez que chega a uma pista de alta velocidade, acontecerem tantos acidentes e de forma inexplicável. A equipe de jornalistas japoneses da Fuji Television se emocionou ao noticiar a morte do piloto brasileiro. Senna sempre foi tratado como um herói no Japão. Voltamos ao vivo a Bolonha com o repórter Pedro Bial.
Até agora, alta madrugada aqui em Bolonha, não para de chegar gente aqui no Hospital Maggiore querendo saber notícias de Ayrton Senna. É como se os fãs se recusassem a acreditar no que aconteceu. Total estado de choque. Foi assim que Nigel Mansell descreveu a sua reação às notícias de hoje. Ele disse: Ayrton Senna e eu compartilhamos corridas emocionantes, inesquecíveis. É impossível traduzir em palavras esse sentimento de perda. Quando um grande campeão se vai, fica um grande vazio. Quem acaba de chegar do Instituto Médico Legal com as últimas informações sobre Ayrton Senna, sobre o corpo de Ayrton Senna, é o repórter Roberto Cabrini. Cabrini, o que você pode nos dizer? Pois não, Bial, nesse momento existem, bem em frente ao Instituto Médico Legal, cerca de 20 pessoas, 20 torcedores italianos que não arredam o pé. O irmão saiu de lá, o irmão do Ayrton Senna, o Leonardo Senna, saiu de lá a questão de meia hora, ele foi para um hotel, foi descansar. Amanhã cedo ele deve voltar, ele está representando a família com relação a tomar as medidas legais. A tendência é que realmente o corpo só possa voltar ao Brasil, só possa seguir para o Brasil na terça-feira. E nesse momento o corpo de Ayrton Senna está na mesma sala onde está também o corpo do austríaco que faleceu no sábado, Roland Ratzenberger. A nossa equipe continua aqui e pode voltar a qualquer momento com novas informações de Bolonha, na Itália.